questão, a gente precisa anotar esses dados, né? Fala que o recipiente, o volume inicial dele é 10 litros e que ele está cheio. Fala que a temperatura inicial desse cara, né, do sistema lá, era 10 graus Celsius, certo? E que foi aquecido até 90. E dá o coeficiente de dilatação da glicerina. A questão ela tem um detalhe. Ela fala que transbordou 352 ml de glicerina. E esse dado aqui é bem importante, certo? Porque o que acontece? Quando a gente tem um sistema aqui de um recipiente qualquer, seja ele qual for, e eu tenho um líquido aqui dentro, ou algum componente, né, especialmente um líquido, quando eu aqueço, eu submeto um aquecimento aqui, uma fonte de calor, todas essas moléculas aqui que estão recebendo esse calor, elas vão se expandir, né, igual a gente viu já em momentos anteriores. Então, tanto o líquido que está aqui dentro, quanto a nosso recipiente, eles vão se expandir. Porque o recipiente também é feito de átomos. Esses átomos também têm um afastamento entre eles. Então, o recipiente também expande. Vai chegar um momento, como esse recipiente ele já está cheio, ele já está aqui na borda, que vai aumentar tanto, né, essa glicerina, que vai acabar vazando. Certo? Essa glicerina ela acaba vazando aqui para fora. Pensa cá comigo. O volume inicial desse recipiente não era 10 litros? E ele não estava cheio? Então ele também tinha 10 litros de glicerina. Caso, bem exagerado, né? Caso a glicerina aumentasse para 11 litros e o recipiente também aumentasse, né, se expandisse para 11 litros, não vazaria nada, porque aumentou na mesma proporção. Porém, imagine a situação em que, ao invés, né, do recipiente aumentar para 11 litros, a glicerina aumenta para 11, mas o recipiente só aumenta para 10,5. O recipiente aumentou para 10,5, mas a glicerina aumentou para 11. Isso quer dizer que meio litro daqui vai vazar. Então, toda vez que falar de vazar alguma coisa nesse sentido de aquecimento aqui, e ele der um coeficiente para um e perguntar o coeficiente para outro, você já entende que tem uma dilatação aqui, um excesso de líquido que vazou, né, do recipiente. E que isso se deve ao fato do coeficiente de dilatação deles serem diferentes. São materiais diferentes. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui? Que a questão me disse que eu tinha 352 ml que vazaram. Isso aqui é a diferença entre o que o líquido expandiu e o que o recipiente expandiu. Então, eu posso dizer que isso aqui é a diferença entre a variação do volume da glicerina, certo? Menos a variação do volume do recipiente. Porque, veja, se os dois aumentarem na mesma proporção, aqui vai ser, sei lá, 1 litro menos 1 litro vai dar 0. Então não vai vazar, né? Para a gente organizar isso aqui, vamos destacar esses dois caras. Eu vou chamar esse cara aqui de vermelho, tá? E esse cara aqui de amarelo, tá? Só para a gente destacar melhor. E aí, a gente precisa encontrar então esses dois valores, tá? Primeiro a gente vai calcular a variação do volume da glicerina, tá? Esse vai ser o primeiro passo. Eu vou até escrever aqui embaixo de uma maneira mais organizada, para que a gente se situe no que a gente está fazendo, beleza? Então, o primeiro passo que a gente vai adotar é calcular a minha variação do volume da glicerina, tá? Já que ele não foi dado aqui na questão. E lembra que da nossa equação. A nossa equação ela vai dizer, eu vou lembrar que eu vou chamar esse aqui, cara aqui de vermelho, que a nossa variação do volume da glicerina ela vai ser o volume inicial da glicerina, né, que eu vou chamar aqui de VI, só para a gente não confundir com o símbolozinho da multiplicação, vezes o coeficiente de dilatação da glicerina, vezes a variação da temperatura. O coeficiente de dilatação eu já tenho. O volume inicial também já tenho, já que era o mesmo para os dois. O recipiente cabia 10 litros e tinha 10 litros de glicerina. Então, o volume inicial vai ser o mesmo. Vamos resolver isso aqui. A gente vai ter que a nossa variação do volume da glicerina ela é igual ao volume inicial, que eram 10 litros, certo?
vezes o coeficiente de dilatação, que eu já tenho aqui, 5 vezes 10 a menos 4, vezes a minha variação de temperatura. Que veja, variação de temperatura é final menos inicial, então é 90 menos 10. Então eu vou ter uma variação aqui de 80, certo? Reescrevendo isso aqui, e eu posso até brincar agora com potências de 10, fazendo da seguinte maneira. 5 vezes 10 a menos 4, eu vou só organizar esses dados, tá? Vezes 10, vezes 8, vezes 10. O que foi que eu fiz aqui? Eu basicamente peguei esse 80 e transformei ele numa potência de 10, tá? Eu basicamente só fiz isso. Aí, voltando para o nosso cálculo, certo? A gente vai ter que a nossa variação do volume da glicerina, ela é igual a gente vai começar a brincar com potência de 10. 5 vezes 8 dá 40. Agora vamos resolver essas potências. Tudo isso eu vou dizer que eu vou ter que somar. E eu posso começar somando esses dois caras bem aqui, ó. Eu posso somar esses dois caras bem aqui. E saber que eles são 10 a 2. Então, eu teria o 10 a menos 4 aqui, que eu não mexi nele ainda, certo? 10 a menos 4, vezes 10 a 2. E aí a gente teria um resultado de 40 vezes, eu sei que eu vou somar esses caras aqui, então vai ficar 10 a menos 2, tá? Porque eu tinha menos 4 e somei mais 2, certo? E eu também posso reescrever esse cara bem aqui, para que, né, possa mexer com ele de uma maneira mais interessante. Aplicando as propriedades de potenciação, quando o cara que está multiplicando, eu posso levar ele dividindo. Só que eu tenho que inverter o sinal do expoente. Então, eu mantenho esse 40 aqui e vou dividir por 10 a 2 positivo, tá? O que eu fiz foi basicamente organizar esses caras aqui, tá? E aplicar as propriedades. Esse 40 eu também posso escrever como sendo 4 vezes 10. E esse 10 a 2 eu posso escrever como sendo 10 vezes 10. Por que eu estou fazendo isso? Porque quando eu aplico dessa maneira bem aqui, eu posso cortar esse 10 com esse 10. Já que eles estão multiplicando no mesmo em cima e embaixo, tá? Aí eu teria que a nossa resposta é 4 sobre 10, 4 dividido para 10, ou 0,4. 0,4 o quê? Litros, tá? E aí, já que a variação que ele deu aqui da glicerina é em ml, é interessante que você converta aqui para ml, para que a gente tenha as mesmas unidades. Convertendo isso aqui para ml, né, esse 0,4, para converter para ml, basta que eu multiplique por 10 a menos 3. Eu não vou explicar esses detalhes aqui de conversão, isso aí a gente pode fazer em outro momento, tá? Mas basta que eu entenda que eu tenho que, para converter para mililitro, multiplicar por 10 a 3. Tá? Então, eu teria 0,4 vezes 10 a 3 aqui, mililitros. E ainda posso mexer nisso aqui. Veja que, se eu quiser tirar esse número de uma notação científica, eu posso. Né? Se eu for mexer aqui, aumentar para 4, eu aumentei uma casa, diminuo uma aqui. Então, 4 vezes 10 a 2 ml. Lembra que 10 a 2 é 100. Então, aqui é 4 vezes 100, que dá 400. Deixa eu corrigir isso aqui direito. Aqui. Que dá 400 ml. Pronto, agora aqui eu tenho em ml. Tá? Então, eu sei que esse cara é a mesma coisa que 400 ml. Eu estou fazendo isso para facilitar aqui em cima, tá? Para que eu mantenha tudo na mesma unidade. Então a gente já encontrou esse cara. Vamos calcular agora todo o restante. Aqui, ó. 352 é igual a 400, que a gente já encontrou, menos a minha variação do volume do recipiente, que eu preciso encontrar ela. E aqui tem maneiras que tu pode mexer com isso aqui, tá? Eu prefiro fazer dessa maneira aqui, ó. Eu trago esse cara para o outro lado e ele vai vir positivo, certo? Então eu teria variação do volume aqui, que a
variação do volume do recipiente mais esse cara estava positivo. Eu não mexi nele, tá? Ou eu posso até fazer dessa maneira aqui para organizar melhor para você. Né? Mantenho 352 mais a minha variação do volume do recipiente é igual a 400, tá? Estou fazendo isso para que quando eu for resolver o restante, fique mais fácil, tá? Fique mais lógico o que eu estou querendo fazer. Então, a minha variação do volume do recipiente ela é igual a 400, que eu não mexi ainda, menos... Por que eu estou colocando esse menos? Porque eu vou pegar esse cara que estava positivo, esse 352, e jogar ele negativo. Então vai ficar 352. Esse resultado aqui, ele dá 48 ml. Então, a minha variação do recipiente, né, de volume do recipiente, ela é igual a 48 ml. Beleza? Entendido isso, agora a gente vai para tentar resolver, né, a variação total dessa parada, tá bom? Se a gente for calcular, né, a variação do recipiente, aqui eu vou botar em outro espaço só para a gente organizar. Tá? Esse seria o nosso segundo passo, tá? Seria calcular esse cara. Mas a gente tem um terceiro passo nessa questão bem aqui, tá? A gente tem um terceiro passo aqui. Esse terceiro passo, ele consiste basicamente em eu calcular, usar essa equação bem aqui da variação do volume do recipiente para achar o meu coeficiente de dilatação do recipiente. Então a gente tem que caçar esse cara aqui, ó. Que eu não tenho dado na questão. Eu tenho da glicerina, mas eu não tenho do recipiente. Como que a gente calcula isso aqui? Partindo daquela equação. A variação do volume do recipiente ela é igual ao volume inicial, ou VI, vezes o coeficiente do recipiente, vezes a minha variação de temperatura. Certo? Olha, a variação do volume do recipiente eu já achei. A minha variação, o volume inicial, eu também já achei. Esse cara eu quero encontrar. E a variação da temperatura eu também tenho. Tá? Lembra também que a gente vai precisar fazer um detalhe bem aqui. O meu volume inicial ele é em 10 litros. Lembra que para converter de litro para ml, né, já que aqui a nossa variação está em ml, você pode converter ou aqui para litro, o 48 para litro, ou o 10 litros para ml. Eu prefiro fazer convertendo os 10 litros para ml. Então eu sei que esse cara aqui eu posso pegar como 10 vezes 10 a 3. Eu não tenho como multiplicar por 10 a 3 para converter para ml. Isso aqui é a mesma coisa que eu ter 10 a 4, certo? E 10 a 4 eu posso escrever como sendo 10.000, tá? Então vamos reescrever tudo aqui na equação, tá? Aqui. A nossa variação desse volume, a gente já sabe que é 48. Ao meu volume inicial, eu acabei de converter. Eu posso colocar 10 a 4, tá? Mas você pode também trabalhar como sendo 10.000. Aqui. Certo? As duas maneiras você vai encontrar resultados, certo? Vezes o coeficiente de dilatação do recipiente, certo? Vezes a minha variação de temperatura, que eu já sei. Ela é 80. Ou 8 vezes 10. A gente vai já usar isso aí para responder, tá? Então, o que a gente vai fazer aqui? Vamos pegar esse cara aqui e trazer ele dividindo, só para a gente ter um resultado um pouquinho mais conciso, tá bom? A gente vai ter 48 sobre 10.000. Lembrando que a gente pode escrever esse cara aqui como 10 a 4. E eu vou já colocar ele logo para a gente facilitar o nosso trabalho, tá? 10 a 4. A minha variação do volume aqui, eu não mexi nela, beleza? Então, o meu coeficiente de volumétrico, perdão. Vezes 8 vezes 10, tá? Eu peguei o 80 e só converti ele para anotação. Beleza? Então, esse passo a passo até aqui é bem ok. O que eu posso mexer também? Eu posso pegar e entender esse cara aqui e jogar ele para cima. Certo? Aplicando regrinha de potenciação. Então, eu teria
48 vezes 10 a menos 4, lembra que inverte o expoente, igual ao meu coeficiente volumétrico do recipiente, vezes 8 vezes 10, certo? Eu também poderia, né, já ter pego esses valores aqui e já brincar com eles, tá? Então eu posso pegar que o meu coeficiente de dilatação, né, do volumétrico do recipiente, ele é 4, 8 vezes 10 a menos 4 vezes, dividido 8 vezes 10, certo? E aí, a gente pode cortar esse cara com esse de uma maneira mais rápida. Mas eu vou fazer o passo a passo isso aqui para que a gente não se perca, tá? E vocês entendam o que eu estou fazendo na operação matemática. Ó, veja aqui comigo. O nosso coeficiente de dilatação volumétrico do recipiente, ele pode ser escrito como sendo 48 vezes 10 a menos 4, certo? E esse cara aqui ele não está com 1 positivo bem aqui, ó, escondido, né? A gente vai levar ele agora negativo, tá? Então 10 a menos 1, tudo isso sobre 8, tá? A gente sabe que a gente vai somar esses caras aqui, né? Então se a gente vai somar esses caras aqui, só trazer para cá para ter mais espaço. O meu coeficiente volumétrico do recipiente, ele vai ser igual a 48 vezes, lembra que eu vou somar, mas eu estou somando com o número negativo aqui, tá? Então eu teria aqui menos 4 mais menos 1, certo? Mais com menos dá menos, então é menos 4 menos 1, que vai dar menos 5, certo? Então aqui eu vou colocar 48 vezes 10 a menos 5. Tudo isso sobre 8. Se tu pode ir simplificando, né, aqui por 2, tu teria 24 e 4, tu teria 12 e 2, certo? E aí simplificar até achar 6, ou dividir direto. Eu prefiro, nesse caso, ir simplificando. Mas, de qualquer modo, o resultado aqui vai dar 6 vezes 10 a menos 5. Isso aqui, grau Celsius a menos 1. Esse cara aqui é a resposta da questão? Não. Sabe por quê? Esse aqui é o coeficiente volumétrico. Quem que a questão pede? O linear. E aí, como que a gente vai resolver essa questão? Você poderia até marcar a alternativa errada, mas a gente tem um outro bendito quarto passo, que ele depende do conhecimento inicial que tu tem sobre aquelas relações de volumétrico, linear, superficial. Lembra que o linear ele não é alfa, certo? Esse alfa ele é o próprio alfa, certo? Já o meu beta, que é o superficial, ele é 2 vezes o alfa. E o meu gama, ele é 3 vezes o alfa, certo? Ele é 3 vezes o alfa. Então, se eu achei o volumétrico, eu quero um linear, que é o alfa, eu tenho que lembrar dessa relação aqui. Partindo dessa relação B aqui, ó, certo? A gente pode entender, pegar esse 3 e levar ele dividindo, e entender que para achar o alfa, eu tenho que pegar o meu gama e dividir por 3. E eu não acabei de encontrar o gama, então eu vou pegar esse cara e dividir por 3. Então eu teria que, para achar o meu alfa do recipiente, eu teria 6 vezes 10 a menos 5, certo? É o valor que eu acabei de encontrar, dividido para 3. E aqui tu pode fazer parecido com o que tu fez com 48 e 8. Simplificar eles, tá? Então tu teria 6 para 3, que daria 2 vezes 10 a menos 5 graus Celsius a menos 1. E essa, sim, é a resposta da nossa questão, porque a questão pede o coeficiente linear, ok?